Que Deus abençoe a todos, que Jesus possa nos inspirar, que possamos estar aqui alinhados com o Cristo, com o Mestre, com a sua doutrina, com a doutrina espírita, para divulgar um pouco daquilo que os mentores, servos maiores de servos menores, como nos diz Emmanuel, trazem para nós como esclarecimento. Quero agradecer a oportunidade, quero, em primeiro lugar, parabenizar a Casa de Tio Ormindo pelos seus 36 anos de fundação, completados agora, 14 de abril, e dizer que nesses 36 anos, com certeza, a Casa Espírita tem sido um ponto de luz, tem fortalecido, tem auxiliado muitos corações que aí chegam, tem sido uma referência espiritual no bairro da Moraria e que na cidade de Salvador. Parabéns aos fundadores, parabéns aos trabalhadores, parabéns àqueles que dão continuidade a um trabalho de tanta importância. Que Jesus nos inspire, que possamos falar aqui sobre os laços de família. Ou seja, o título basicamente é Laços Eternos, porque os laços de família acabam por se transformar em laços eternos entre nós e aqueles que conosco convivem. Nesse momento especial em que a família toma uma dimensão muito grande na nossa existência, em que precisamos realmente trabalhar, entrar numa convivência mais próxima ou não, ou realmente sentir falta daqueles que se encontram distantes e realizar aquele embate maior com aqueles que se encontram mais próximos, mas que possamos aproveitar da melhor maneira esse momento como um aprendizado, porque tudo que Deus nos oferece não tem intuito de castigo, não tem objetivo de nos castigar, mas o objetivo sempre é de nos educar, para que possamos utilizar aquilo que acontece hoje como assim uma referência para o futuro, para que esse aprendizado possa fazer algum tipo de transformação na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Então a palestra é baseada no capítulo do livro SOS Família, de Joana de Ângeles e Divaldo Franco, que é intitulado Laços Eternos. Vamos falar primeiramente do lar. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela simpatia e semelhança de inclinações. Separam-se momentaneamente ou se seguem numa encarnação. Se reencontram os mesmos espíritos afins sob diferentes títulos ou talvez pelo mesmo título. O lar, como nos diz Emmanuel, é a escola viva das almas. Então é importante que possamos compreender que aqueles que fazem parte da nossa família hoje são espíritos aos quais nos encontramos ligados por muito tempo. Muitas vidas, muitos séculos, por afinidades. Afinidades de amor, afinidades de bons sentimentos e afinidades inversas, ou seja, os ódios também nos ligam aos espíritos que conosco hoje se encontram para uma harmonização, para a retificação dos nossos sentimentos. Queria contar para vocês uma parábola judaica sobre a verdade e a mentira. Eu sempre gosto de falar dessa parábola porque ela nos traz uma ideia de fundo muito interessante. Fala certa feita, tinha num determinado local um grande bosque rodeado de árvores e um local onde viviam a verdade e a mentira. A verdade e a mentira viviam nesse local aprazível. Certo dia, a mentira bate à porta da casa de Dona Verdade, convidando-a a sair. Dona Verdade, vamos sair, porque o dia está muito aprazível, o sol muito gostoso, um vento refrescante,
as flores, vale muito a pena que possamos dar um passeio juntas no dia de hoje. Então, na verdade, sabendo que não podia confiar totalmente na dona Mentira, vai até a janela, busca investigar o tempo, busca investigar sobre o sol, sobre o vento, sobre as flores, e acaba entendendo e compreendendo que realmente estava um lindo dia e que Dona Mentira estava agradável. Pela primeira vez, ela vê Dona Mentira falando a verdade. Saem juntas a passear e, ao chegar na beira de um grande lago, Dona Mentira tira suas roupas e se atira no lago, convidando a Dona Verdade. Venha, Dona Verdade, pule aqui no lago, porque essa água está muito refrescante nesse dia quente. Venha participar comigo desse banho nesse lago tão aprazível. E Dona Verdade, sabendo que não podia confiar totalmente na Dona Mentira, coloca o dedo na água, verifica a temperatura e percebe que realmente a água estava com uma temperatura agradável e que o dia estava quente, que talvez Dona Mentira naquele dia estava de uma forma completamente diferente, falando as verdades e sendo uma pessoa muito agradável. Ela então parte para tira suas roupas e parte e mergulha também nesse lago. Assim que Dona Verdade mergulha no lago, Dona Mentira sai do lago, pega as roupas da Dona Verdade, veste as roupas da Dona Verdade e sai correndo. Dona Verdade sai do lago, vê as roupas da Dona Mentira ali e reflete que não seria justo que ela, sendo a verdade, saísse pelo mundo vestida com as roupas da mentira. Reflete que ela, sendo a verdade, não teria nada a esconder e poderia, então, sair pelo mundo nua e crua. Dessa forma, aos olhos das outras pessoas, percebe a Dona Verdade que era mais fácil que as pessoas aceitassem uma mentira vestida de verdade do que uma verdade nua e crua. Muitas vezes, assim nós fazemos. Aceitamos as mentiras vestidas de verdade. Nós nos esquecemos de reflexionar, de analisar, de pensar. Muitas vezes não pensamos, somos pensados. Adotamos o critério, as ideias de outros sem a menor reflexão. Mas conhecer a verdade nem é tão difícil, a partir do momento que tenhamos a boa vontade de pesquisar. Difícil, sim, é viver a verdade. Mas já dizia Buda, o ser humano sofre pelos seus mitos. O ser humano adora as suas mentiras, os seus ídolos, os seus mitos. E por aí vamos até hoje sem acreditar nas realidades espirituais. Para isso, para compreender a nossa família, para compreender a multiplicidade de situações com as quais nós convivemos, vamos falar, continua Joana, falando da reencarnação. Diz ela que o lar é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras. Que a família consanguínea, nos diz Emmanuel, pode ser apreciada como centro essencial dos nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Se temos na nossa família convivência agradável, convivência de alegria e de paz, são os reflexos agradáveis que plantamos no passado. Se temos na nossa família os reflexos desagradáveis, são as dificuldades, são aqueles espíritos que não podem
que não acreditam em nós, porque talvez falhamos com eles, ou talvez falharam conosco, e gera, assim, uma difícil convivência. Os efeitos dessa conduta, da nossa conduta espiritual, são efeitos de alegria e elevação, ou de conturbada e infeliz situação. Quem é o ser que mais define a condição espiritual? Muitas vezes nós pensamos que somos nós que estamos suportando toda aquela família. Somos nós que suportamos aquelas pessoas. Mas nós não podemos saber. Nós não podemos saber qual foi o nosso comportamento do pretérito. Normalmente, o ser mais equilibrado define a condição do débito existente. Normalmente, o ser mais equilibrado num grupo familiar é aquele que, com a consciência dos seus débitos do passado, vem para ajustar e equilibrar aqueles aos quais ele tenha desequilibrado no passado remoto. A finalidade da reencarnação é uma expiação e uma prova no mundo que vivemos, um mundo de expiações e provas. Expiar significa remir, resgatar. É um resgate imposto aos espíritos recalcitrantes, aqueles que não querem, que não aceitam. Então a expiação tem um caráter de imposição. Ela é uma imposição, ela é forçada. A mesma situação pode ter um caráter de prova, porque cada existência corporal para nós é uma prova espiritual. Mas aquilo que pode ser interpretado como uma expiação, exposta pela condição dos superiores que nos impõem aquela situação, pode também ser interpretada como prova, na medida em que nós escolhemos aquela situação. Consciente dos nossos débitos, das nossas necessidades, nós escolhemos a reparar e a refazer aquelas atitudes equivocadas. Por isso nós esquecemos do passado enquanto aqui vivemos, para que não sejamos humilhados pela lembrança da dificuldade que nós criamos no passado, ou para que não tenhamos um comportamento orgulhoso, pensando que nós somos aqueles aos quais os que convivem conosco são devedores e que nós somos orgulhosos porque temos uma condição de credor e não de devedor. Essa condição faz com que possamos, o esquecimento do passado faz com que possamos começar de novo. Porque lembrando de um ódio, ele ressurgiria. Nós nos sentiríamos humilhados, nós nos sentiríamos com grandes dificuldades para viver de forma liberta. É como se recebêssemos, criminosos que somos, a partir de uma nova encarnação, recebêssemos uma ficha corrida limpa. Como se o prisioneiro de um crime tivesse sido liberto a partir do pagamento da pena e recebesse uma folha de antecedentes constando que não houvesse nenhum antecedente criminal para que ele pudesse começar a vida novamente de forma tranquila, sem o preconceito dos outros, sem as dificuldades. É essa a possibilidade que a reencarnação nos oferece no seio das nossas famílias. No livro Os Mensageiros, nós temos uma situação em que Paulo, um espírito amigo de Alfredo, tentava trair, era sócio dele enquanto encarnados, tentava trair Alfredo, cortejando sua esposa, Ismália. Inventa uma mentira e faz com que Alfredo e Ismália se separem e vivam o resto da existência na encarnação separados. Ismália, um espírito de muita evolução, quando retorna ao plano espiritual, vai resgatar Alfredo, porque Alfredo, antes de desencarnar, recebe a confissão de Paulo daquilo que ele tinha feito. E se apega num ódio muito grande
em relação a Paulo. Ismalha, então, resgata Alfredo no umbral, onde ele se via preso naquele ódio a Paulo. Resgata e coloca ele no campo da paz, onde ele vai se refazendo, vai se reequilibrando, até o momento em que ele percebe que para que ele pudesse se melhorar, ele teria que se refazer daquele ódio. Ele teria que esquecer aquele ódio, ele teria que transformar aquele sentimento de ódio para que pudesse, então, realizar a transformação em si mesmo. E ele vai buscar Paulo, que desencarnado se via no umbral preso de muitos inimigos, porque aquilo que Paulo havia tentado fazer com Alfredo, ele também tinha feito com João, José, Joaquim, vários outros, e se encontrava no umbral preso por vários inimigos. Alfredo resgata Paulo, leva-o ao campo da paz e começa a refazer a sua relação com Paulo, passo a passo, mudando o seu sentimento em relação a Paulo. Ao longo de muitos anos, ele vai, a cada momento, modificando a sua forma de sentir e enxergando Paulo de uma outra maneira. Naquele tempo, no momento em que o livro Os Mensageiros foi escrito, nos conta Aniceto que Alfredo já enxergava Paulo como um irmão, não mais como um inimigo, mas como um irmão ao qual ele queria beneficiar da melhor maneira. Ismalha também participava dessa recuperação de Paulo, que se encontrava muitos anos nesse campo da paz, no hospital, no umbral, muitos anos lá, Paulo se encontrava lá muitos anos sem lembrar-se de quem era, alheio, como se tivesse perdido as suas faculdades mentais. Então, Ismalha, naquele tempo, naquele momento em que o livro foi escrito, Ismalha já vinha providenciando uma reencarnação para Paulo, porque Paulo já estava próximo de recobrar a sua memória, e ela não queria que Paulo recobrasse a memória e se lembrasse daquilo que ele tinha feito com ela, daquilo que ele tinha feito com Alfredo, e visse a condição de superioridade dela e de Alfredo naquele momento e se sentisse humilhado frente àquela situação, porque essa humilhação poderia dificultar a renovação desse espírito. Então vejam que os espíritos têm uma preocupação muito grande com a nossa renovação, com a melhor maneira para que possamos trilhar um novo caminho e crescer. O esquecimento do passado nunca é um obstáculo, ele sempre é uma vantagem, porque nós hoje nos encontramos aqui na melhor condição espiritual, no momento, no ápice da nossa escalada evolutiva. Então, para trás não encontraremos nada de positivo. Mas não trazemos a memória dos fatos, mas nós trazemos a memória dos sentimentos. Nós não sabemos quem fomos, a profissão que tivemos, a cidade que moramos, a rua onde vivíamos. Não nos lembramos das pessoas diretamente, mas indiretamente nós temos a memória dos sentimentos. Porque, embora o passado apague a nossa memória dos fatos, os sentimentos brotam do passado. Tudo que nós fizemos no passado vai reagir no outro, em relação ao que eu faço agora. Daí, por conta disso, muitas vezes nós vemos uma pessoa pela primeira vez e falamos, não gostei dela, não gostei dessa pessoa. Nunca vimos, a primeira vez que estamos tendo ali o contato com aquela pessoa, não teria nenhum sentido, nenhuma razão para que disséssemos que não gostamos. Ou então dizemos, olha, gostei tanto dessa pessoa, seria capaz de confiar totalmente nela. O que será? O que será que motiva
esse tipo de reação de nossa parte. É a memória dos sentimentos. São aquelas pessoas que, nas existências passadas, nós podemos trazer os sentimentos positivos em relação a elas. E muitas vezes, por conta dessa memória dos sentimentos, nós temos no seio da nossa família um filho ao qual nós traímos, ferimos, enganamos e hoje nos comportamos de maneira ética, de maneira correta, mas ele nos olha com uma certa dificuldade, como se nos dissesse, eu te conheço, isso que você está fazendo aqui agora não é você. Eu te conheço lá de trás, eu sei que essa não é a sua realidade. Mas é porque é a lembrança que ele tem do passado. Claro que só ao longo do tempo ele vai perceber que houve em nós a nossa modificação. E aí, na medida que eu falo do filho, eu estou falando de qualquer situação, nos papéis que nós temos dentro da nossa família. Só o tempo vai consolidar o sentimento de que nós realmente mudamos. Mudamos como espíritos, mudamos como ser imortal, alteramos a nossa forma de agir e de pensar. E é isso que vai permitir que a gente possa seguir de maneira mais tranquila e mais harmonizada com aqueles que convivem conosco. A reencarnação, ela estreita os vínculos de amor, porque genitores, nubentes, irmãos, primos, avós, netos, de uma etapa, trocarão de lugar no grupo em que se afinam. Isso vai fazendo com que as pessoas se harmonizem. Adversários também se buscam. Sedentos são também familiares a quem nós ludibriamos. Familiares de hoje são, muitas vezes, adversários do ontem, aos quais nós enganamos. Então, esses são os laços. Esses aos quais nós enganamos, nós vamos transformar, nós vamos modificar a condição da nossa relação com eles, para que deixem de ser, então, os adversários e possam ser os nossos amigos, os nossos irmãos. E a lembrança do passado nada poderia nos trazer de benefício, a não ser que de forma terapêutica e pontual, mas a lembrança do passado é sempre muito difícil. Nós nos lembramos do livro Nosso Lar, onde Dona Laura e o esposo começaram a ter reencarnações, lembranças de reencarnações anteriores. Eles se encontravam em Nosso Lar, eles tinham lembranças somente da última encarnação que tiveram. E começaram a ter lembranças de encarnações anteriores. Vão ao departamento e, depois de consultados, lhes é dito que realmente eles estavam tendo lembranças. Então eles imprimem lá no departamento, como se fosse um livro, referente a 2 encarnações anteriores àquela que eles se lembravam, para que eles pudessem ler a história deles naquelas 2 encarnações anteriores, para depois de terem lido, estarem mais tranquilos, estarem mais habituados àquilo que ocorreu, então pudessem entrar lá numa máquina para então terem a lembrança de forma integral, com cheiro, com os sentimentos, com a realidade que tinham vivido naquelas 2 últimas encarnações. Essa lembrança ela foi tão forte, ela impactou tanto ao esposo Dona Laura que ele resolve reencarnar o mais rápido possível para poder reparar aquilo que ele tinha se lembrado, que tinha feito com que ele perdesse o equilíbrio para permanecer em Nosso Lar. Então, é importante que a gente possa sempre apontar para o futuro, porque nossa vida não se encerra
nesse plano material. Quando nós deixarmos esse corpo, nós vamos para o plano espiritual. Mas desde aqui, lá nós vamos estar treinando, nos instruindo, nos preparando para as próximas encarnações. Mas nós já podemos visualizar desde hoje as próximas encarnações. Já podemos estar desde hoje trabalhando para a encarnação atual, mas também para as próximas encarnações. Já podemos começar a desenvolver habilidades, desenvolver capacidades em nós, para que essas capacidades e habilidades sejam utilizadas nas novas existências que aqui virão. É muito interessante porque esses desejos que nós aqui criamos, eles acabam se tornando como potenciais para existências futuras. Eu me lembro de que minha mãe, antes de desencarnar, com mais de 80 anos, não teve nessa existência a possibilidade de estudar muito, mas gostava muito de ir a médicos e de se consultar, e gostava muito do ambiente, gostava muito se interessava muito pelo remédio adequado, pela doença, pelo tipo da doença, e começava a ler livros, depois de 80 anos, livros de medicina, pensando que numa próxima existência, se realmente ela não acreditava muito, tinha uma visão católica um pouco que restringia um pouco, mas tinha uma intuição que lhe permitia já ler esses livros, pensando que, se fosse verdade que existiam novas oportunidades, novas existências, ela então gostaria de trilhar no campo da medicina. Olha como é interessante. Então nós podemos desde já planejar nossas próximas existências, nosso futuro começa desde já. Então, queria falar também para vocês de Teresa de Ávila. Teresa de Ávila nos dizia que, principalmente nesse momento em que nós temos receios da nossa existência, Teresa de Ávila dizia, ela escreveu um livro chamado As Moradas do Castelo Interior, onde ela comparava a nossa condição espiritual, ela comparava a nossa busca por Deus como sendo uma caminhada que fizéssemos numa morada dentro de nós mesmos. E comparava cada um de nós a um castelo. Ávila era uma cidade com muitos castelos, e ela usou essa estrutura dos castelos para poder fazer uma comparação. Ela dizia que nos primeiros momentos, na mentalidade mais instintiva nossa, é como se nós morássemos ainda fora desse castelo, fora dos muros do castelo, onde nós convivíamos com os animais peçonhentos, com as feras e com tudo aquilo que existia fora dos muros do castelo. Essa era a nossa primeira morada. Quando a gente começava a ouvir já sobre Deus, sobre o Deus Criador, e tínhamos um certo interesse, começava em nós o interesse de nos aproximarmos de Deus, é como se nós passássemos para dentro do muro do castelo já. Então nós começávamos a ouvir sobre Deus e escutando, nos interessando por Deus. Ainda não tínhamos coragem, ainda não nos colocávamos numa situação de poder falar de Deus, porque ainda estávamos impactados por tudo aquilo que vivíamos fora dos muros do castelo. Mas já podíamos ouvir e nos interessar e ter uma certa admiração pela mensagem de Deus. Dizia ela que depois nós iríamos para uma terceira morada em que essa mensagem e essa aproximação de Deus se intensificava. Uma morada onde a gente já começava a realmente ter um estreitamento maior com Deus, em que já começávamos a poder falar de Deus,
já começávamos a praticar a caridade. E ela dizia que a partir da terceira morada, quando nós criávamos essa identificação com Deus, que nós já começávamos a praticar a caridade, fazer aquilo que para nós soava como uma coisa que seria bom nessa nossa relação com Deus, ninguém mais nos segurava a nossa evolução. Nossa evolução não seria mais parada, porque nós, dali para frente, Jesus, é como se Jesus nos encaminhasse para que pudéssemos seguir cada vez com mais intensidade rumo ao encontro com esse Deus que se encontrava no aposento mais íntimo do nosso castelo interior, que seria aquela sétima morada. Dizia ela que na quarta morada, na terceira já começávamos a falar de Deus. Na quarta morada, nós não tínhamos mais nenhum medo do sofrimento. Na quinta morada, começávamos a ter uma entrevista com Deus. Começávamos a ter algum tipo de sentimento de que estávamos tendo uma conversa com Deus. Diz ela que na sexta morada nós falávamos fisicamente com Deus e com os santos. E que na sétima morada Jesus se apresentava a nós fisicamente e dizia: a minha paz vos dou. É muito interessante essa proposta dela para que nós façamos essa nossa caminhada interior em direção ao encontro com Deus. Dizia ela que existem coisas que são fundamentais para que possamos manter a nossa paz. Uma é ver o sumo bem, é reconhecer em Deus como sendo o Criador de tudo e sendo a bondade que nos proporciona tudo de bom, tudo de melhor para a nossa existência. Dizia ela que o segundo caminho é ver para onde levam as vaidades, porque aqui na Terra as vaidades não nos levarão a nenhum lugar. Todos terminarão a sua existência sem levar daqui nada, nem seus próprios corpos. Ver a finitude da morte, ali estaremos encerrando a nossa vida material, mas continuaremos no plano espiritual. Então não importam para nós as construções materiais, mas sim as construções espirituais, aquelas que nos acompanharão. Ver que não há melhor amizade do que com Deus. Muitos amigos que já tivemos ao longo de nossa existência, perdemos contato e nos afastamos, mas a amizade com Deus não se perde. A amizade com Deus, ela nos acompanhará para sempre. E descobrir que há mais riquezas dentro de nós do que fora de nós. Fazer essa caminhada para dentro de nós. Esse é o momento para que possamos caminhar ainda com mais força e determinação para dentro de nós, para saber quem somos. Dizia Teresa de Ávila que espanta-me algumas vezes o dano que faz uma má companhia. E é muito interessante porque às vezes até uma companhia de uma música, porque nós vivemos num mundo de vibrações. Uma música de uma vibração pesada e densa, por mais que imaginemos que ela não vá nos fazer mal, ela, de alguma maneira, nós vamos criar uma conexão com aquela vibração densa. Então, é nosso papel buscar cada vez mais as vibrações mais sutis, as vibrações celestes, as vibrações superiores, para que nós pudéssemos ser imantados em direção a uma vibração melhor. E não criar afinidade com vibrações pesadas, vibrações de violência, vibrações negativas, vibrações pesadas mesmo, e que essas vibrações, em determinado momento, nós acabamos sendo arrastados para elas. No momento da vida em que nós nos entristecemos, acabamos sendo arrastados por aquelas vibrações com as quais nós estabelecemos afinidades. A luta em família, ela é uma luta importante. Mas assim, nós temos que imaginar como poderemos nós ser
benfeitores, porque gostamos muitas vezes, de ir ao centro espírita, aplicar passes em 10, em 20, em 30 pessoas. Como poderemos ser benfeitores, nos diz Emmanuel? Como poderemos ser benfeitores de 100 ou de 1000 pessoas se não aprendemos a servir e a sermos benfeitores de 5 ou 10 criaturas que estão no âmbito da nossa família? Nunca corte o que pode ser desamarrado. A família não é o local para que possamos cortar as relações, para que possamos estabelecer ódios e divisões, porque nós viemos exatamente com um objetivo contrário desse. Para a gente caminhar para o fim, eu queria continuar falando aqui de Teresa de Ávila. Teresa de Ávila dizia que Deus foi mais misericordioso com ela do que com a pecadora Maria Madalena. Ela adorava Maria Madalena, ela cultuava, era como se fosse uma santa que ela admirava. E dizia que Deus foi mais misericordioso com ela do que com a pecadora Maria Madalena, porque com ela ele permitiu o pecado para que depois a perdoasse, com Maria Madalena. Comigo ele me preservou do pecado. A misericórdia foi maior. É interessante porque, em determinado momento, ela já estava há 20 anos, mais de 20 anos, no convento, e vivendo aquela vida do convento, mas o convento era das Carmelitas, e o convento das Carmelitas permitia que alguma daquelas monjas que lá estavam poderiam levar empregadas, aquelas que tinham recursos financeiros, poderiam ter recursos, poderiam sair para passar férias, para passar um tempo em suas residências, era um convento onde não era recluso, né? E ela já estava 20 anos no convento. No convento eles se reuniam uma vez por semana para que as pessoas da cidade pudessem ir lá e conversar com as monjas. Depois de 20 anos ela já estava um pouco triste com a vida no convento e pensava talvez até em desistir de permanecer no convento, abandonar. Tinha conhecido um senhor que ia aos domingos, naquele momento em que eles podiam conversar com as monjas, as pessoas da cidade, e ela pensa então em abandonar o convento e talvez ter uma vida, se casar e ter uma vida normal, quando ela passa por um quadro que tinha a figura de Jesus entregue a Pilatos, totalmente machucado pelos chicotes e pelas torturas que lhe impuseram. E ela olha para Jesus, se emociona e fala para ele: Senhor, por que sofres tanto? E é como se Jesus aparece para ela e diz para ela: sofro porque viestes para aqui para aprender a conversar comigo. E ficas de conversas no parlatório, que era aquele espaço onde as pessoas iam conversar com os moradores da cidade. Não aprendestes a conversar comigo e ficas de conversas no parlatório. A partir de agora, não mais precisarás conversar com os homens. A partir de agora, conversarás com os anjos, com os santos. E aí, a partir daquele momento, ela já tinha mais de 40 anos, ela começa a ter aqueles êxtases, ela começa a ter as visões, ela começa realmente como se começasse a realmente ser instruída por santos, por espíritos evoluídos, espíritos elevados, que ali vieram para fazer, então, a instrução. 3 anos depois, ela pede autorização e recebe autorização de fundar a própria ordem,
e ela funda então as Carmelitas Descalças, um convento de reclusão, onde elas ficam reclusas e vivem somente da caridade. Se alguém botasse comida numa roda que tinha durante o dia, elas comiam naquele dia. Se ninguém colocasse, elas não comiam. Ela e mais 11 monjas tinham a ideia de que poderiam mudar o curso do mundo. Isso em 1500 e pouco. Poderiam mudar o curso do mundo, ela com 11 monjas orando para o Senhor. E é muito interessante porque ela vai fundar mais de 30 mosteiros naquela Espanha de 1500 e pouco, que vivia em guerra e que tinha muitas viúvas e muitos órfãos. Ela funda mais de 30 mosteiros e abriga muitos órfãos e muitos doentes naqueles mosteiros, faz o atendimento e a caridade àqueles órfãos e doentes. Então é um exemplo que a gente pode seguir para podermos, independente do tempo, independente do momento que estejamos na nossa encarnação, nós podemos sempre fazer uma guinada para cima de forma importante. Então os laços eternos, os laços de família, são muito importantes. Por exemplo, Divaldo e Joana de Ângeles são laços de família. Divaldo foi um filho de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, quando Divaldo fez 91 anos, ele vai dizer para Joana: minha irmã, estou aqui com mais de 90 anos. E ela vai dizer para ele: eu estou aqui há mais de 100 anos nesse projeto. Então são laços de família que se transformam em laços eternos, onde Joana vai passar mais de 100 anos devotada no projeto da reencarnação de Divaldo Franco. Emmanuel e Chico Xavier foram também laços de família de encarnações passadas, onde Emmanuel vai passar também 100 anos envolvido no projeto de Chico Xavier, para que Chico pudesse realizar a evolução espiritual. Quantos anos fazem que os nossos familiares, dos quais desfrutamos o privilégio de estarmos conectados por laços eternos, estão envolvidos em nosso projeto? Quantos familiares nossos, que às vezes já até desencarnados, continuam aqui conosco, nos inspirando, auxiliando, trazendo paz, trazendo reconforto, tendo sempre uma palavra de amor? Quantos familiares, quantos anjos guardiões que nada mais são de nós, que nada mais são do que familiares do passado que vêm para nos conduzir rumo à evolução. Que a gente possa sempre visualizar e pensar nos nossos familiares como aqueles laços eternos que uns juntos dos outros caminharão rumo à evolução. Agradeço a todos, que Jesus possa abençoar a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Jesus abençoe a todos, que assim seja.